vocês? Tá muito fraco. Tá tudo bem? Bem, graças a Deus, né? A gente vai buscando força e vai levando, né? Mas tem que ser assim mesmo, né? Se a gente parar, se a gente sentar, a gente fica por ali mesmo, né? Então, cada dia nós temos que ter uma força maior do que no dia anterior, para a gente não ficar para trás, né? Então, hoje o nosso tema vem bem a calhar, que é pelo amor e pela dor, ou pela dor, né? O que vocês preferem? Vai? Pelo amor? É? Pior que quase a gente vai só pela dor, né, gente? Porque isso prova o quanto é difícil a caminhada, a jornada aqui no planeta Terra. E nós somos espíritos ainda bastante inferiores, nós já caminhamos muito, mas ainda estamos arrastando um pouco, né? Então, por isso, nós quase sempre pegamos aí pela dor, quando não dá mais, né? Quando a gente fala, puxa vida, minha vida não dá nada certo, né? Tudo que eu faço. Então, começa a vir os sofrimentos, porque a gente não para um pouquinho para refletir como é que nós vamos viver melhor. E pior que muitas pessoas acham que essa frase, ela só pode ser colocada na parte religiosa. As pessoas, vocês já ouviram falar quando elas dizem assim, cansei de sofrer. Fui buscar uma religião para mim, uma igreja. A maioria é assim, né? Conheci Jesus, pronto, minha vida mudou, né? Mas não é só na parte religiosa, porque nós vivemos aqui. Nós temos muitas atividades, né? Então, vamos dar um exemplo, na parte financeira. Quando nós gastamos mais do que nós recebemos, né? O que acontece? Vai virando, né? Uma bola de neve, né? De repente, a gente não tem mais controle. Quando chegar ali na frente, a gente vê quanta burrada muitas vezes a gente faz, quantas coisas impensadas. Por quê? Porque não pensou. E aí começa a vir aquele sofrimento mesmo. E é um momento, às vezes, que a gente fala, não, eu tenho que sair dessa. Eu tenho que me encaixar nessa vida. Não é mesmo? Na parte familiar, muitas vezes, nós deixamos de dar um valor grande, aquele valor que realmente a família merece. Por quê? Porque a família é a base de tudo, né, gente? E começamos a achar que aquela família já não está muito boa, começamos a desprezar. E um dia nós vamos precisar daquilo, porque são as nossas raízes. E até encaixar tudo de novo, a gente acaba sofrendo muito. Porque às vezes deixa passar muito tempo. Porque ficou magoado com fulano, porque não quis tolerar o cicrano. Então, em tudo na nossa vida tem que ter uma dosagem, né? E aí muitas pessoas falam, eu vivo rezando para Deus, vivo pedindo para Deus e Ele não me ajuda em nada. Aí a gente pode ver, né, por quê? Como que nós vamos falar isso? Um dia desse eu escutei na televisão uma mulher falando, não vou pedir mais nada para Deus, Ele está muito longe. Então olha só como a gente vai se distanciando, a gente não tenta chegar na realidade. Deus nunca esteve longe. Não pode ser, Ele nos criou, Ele não pode estar longe de nós, né? Então a gente acaba por trazer muitos sofrimentos na nossa vida, né? E um dia, quando desperta uma consciência maior, é quando a pessoa fala, eu fui por amor, eu busquei me transformar, me renovar por amor.
É difícil no nosso estágio hoje, mas isso vai acontecer um dia. Então, para a gente ter um pouquinho assim de uma sustentação, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, nós fomos buscar, sabe aonde, gente? Lá no Sermão do Cenáculo, o nosso comentário de hoje. Vocês conhecem essa passagem? Sermão do Cenáculo, não? Alguém conhece? Uma? Só uma? Pois agora vocês vão conhecer. Por quê? Porque muita gente não conhece mesmo essa passagem de Jesus por esse nome. Mas se eu disser para vocês, nós vamos falar sobre a última ceia, ou a Santa Ceia, como alguns preferem. Quem já ouviu falar dessa passagem? Aí, já mais mãozinha levantaram, tá vendo? Por quê? Porque o Sermão do Cenáculo é usado assim, não me lembro agora qual evangelista que usa. A maioria usa a última ceia, a Santa Ceia. O cenáculo, eu vou explicar para vocês, era um tipo de refeitório. Aí vocês vão começar a lembrar a cena. Era um tipo de refeitório com mesas muito compridas e bancos também compridos. Estão lembrando? Onde os judeus, eles costumavam alugar aquilo lá, aquele recinto, para comemorar datas importantes. E estava chegando a Páscoa. A Páscoa, que nós sabemos, é uma data muito importante para os judeus. Por quê? Porque fala sobre a retirada lá do povo judeu, lá do Egito, quer dizer, passagem, Êxodo, está lá no Êxodo, que Moisés retirou e levou então para o deserto, onde lá eles foram em busca da terra prometida, né? Então, esse sermão, nós vamos ver que existe o Sermão da Montanha, que é o mais conhecido de nós, não é, gente? Que é riquíssimo em lições, né? Mas o Sermão do Cenáculo, ele é o mais emocionante de todos os sermões. Por quê, gente? Porque Jesus, como ele também era judeu, ele pediu então para alguns apóstolos ir alugar aquele cenáculo. Ele queria comemorar a Páscoa, né? Jesus respeitava as tradições. E aí, alugando aquele cenáculo, ele chamou os 12 apóstolos. Por isso que muitos chamam da última ceia, ou a Santa Ceia, né? Mas o incrível, gente, que naquele dia havia um clima assim meio diferente no ar. Você sabe que todas as vezes que Jesus estava com os discípulos, com os apóstolos, com aqueles que o seguiam, né, para aprender os seus ensinamentos, havia uma alegria muito grande. Sempre era motivo muito grande de estar ao lado de Jesus. Mas aquele dia, ali naquele cenáculo, estava muito triste. Porque Jesus falava sempre, a hora de retornar ao Pai está próxima. Naquele dia ali, sentado à mesa junto com os apóstolos, ele disse assim: é chegada a hora. Volto para aquele que me enviou. Aquelas palavras de Jesus, gente, estremeceu os apóstolos. Eles sentiram assim um misto de desespero, de pânico, sem saber o que fariam. E eles perguntavam: mas como? Como é que nós vamos continuar a nossa vida sem
a presença do Mestre. Imagina só, gente, como deve ter sido difícil para aqueles apóstolos, não é? Acostumados ali com Jesus. E aí nós vamos vendo aquela cena, o porquê de Jesus reunir aqueles apóstolos, porque era uma ceia de despedida. Se vocês conhecem um pouquinho dessa passagem, vocês vão ver que Jesus falou tudo que ele já tinha falado, ele falou naquela último jantar, ali naquela última ceia. Só uma coisa que ele não tinha falado. Ele falou sobre a humildade lá na cerimônia do lava-pés. Vocês conhecem? Quando ele foi lavar os pés dos apóstolos, e Pedro não queria deixar. Ele disse: Pedro, se você não deixar, se eu não fizer isso, você não vai ser parte de mim. Jesus estava falando o quê? O lava-pés era apenas uma cerimônia. Ele estava ensinando ali para nós a humildade, que é a maior de todas as virtudes do homem. Imagina só um mestre lavando os pés dos apóstolos. Por que os apóstolos não lavariam os pés daqueles que eles iriam encontrar depois? Olha que lição grandiosa, gente. Embora ele já tinha dado uma lição de humildade muito grande, foi a primeira lição de humildade que Jesus deu, que foi o nascimento dele. Por quê? A vinda do Messias era esperada séculos e séculos, milênios e milênios atrás. Todos já sabiam que ele ia chegar. Só que eles pensavam que o Messias ia chegar num berço de ouro, com muitos servos, com muitas terras, com muitos bens. E ele foi nascer justo numa manjedoura, ao lado dos animaizinhos. A primeira lição de humildade. Com isso, Jesus quis mostrar, lavando os pés ali dos apóstolos, que perante Deus, isso é muito importante para nós, gente, para quebrar a arrogância, sabe? Perante Deus, não importa o que é que nós temos. O homem não vai ser visto perante Deus por aquilo que ele tem, mas sim por aquilo que ele é. Ele já tinha dado essa lição, ele deu de novo, né? Ele falou sobre as diversas moradas da casa do meu pai, né? Ele prometeu que mandaria um consolador, porque naquele momento de tanta tristeza ali, Jesus fez o possível para fazer com que aqueles homens acreditassem que eles nunca estariam sozinhos. E olha bem, gente, Jesus falando com aqueles 12 apóstolos, aqueles 12 apóstolos eram o representante de toda a humanidade terrestre. Porque saindo dali, cada um foi fazer a sua tarefa, divulgar os ensinamentos do Mestre. Então aquela reunião estava muito, o carinho que Jesus passava para aqueles homens era muito grande, era para ficar inesquecível. Como será que estava Jesus naquele dia? Nós já sabemos que os apóstolos tremeram, e eu tremia também, gente. Se eu fosse um dos apóstolos naquele dia, eu tenho certeza que eu tremia. Como será que estava Jesus naquele momento? Porque veja só, ele sabia que dali algumas horas ele seria traído por Judas, ele seria negado por Pedro, que era o apóstolo que ele amava, que ele chamava de rocha. Ele já sabia disso. Ele já sabia que ele ia ser
açoitado, ia ser crucificado. Como será que estava o Mestre Jesus? Qualquer ser humano, né, gente? Conversando aqui agora, qualquer ser humano naquele momento estaria em pânico. Mas Jesus não. Jesus não estava em pânico. Jesus jorrava luzes. Até a respiração do Mestre envolvia com carinho aqueles apóstolos. Por quê? Porque ele sabia que ele podia contar com aqueles 12 apóstolos, que depois seriam só 11, né? Que um saiu antes de terminar o sermão. Então, naquele momento, Jesus passou para eles a confiança, a certeza de que eles nunca estariam sozinhos nessa vida, ou nas nossas vidas, não é? Que Ele estaria sempre conosco, até a consumação dos tempos, Ele falou. E algumas pessoas acham que essa frase de Jesus, Ele está falando até o fim do mundo. Não, até o momento em que todos nós estamos sob a guarda de Jesus, possamos seguir adiante sozinhos. Até aí Ele vai estar conosco. Não importa quanto custe, quanto tempo leva, Ele vai estar conosco. Então Ele fez de tudo para acalmar aqueles homens, para que eles tivessem a certeza, tivessem a fé de continuar, de não parar nunca, de ir em frente, não importasse o que vinha, era para ir em frente. E um ensinamento, nesse sermão ele diz que é uma das coisas que ele ainda não tinha falado. Ele deixa o último mandamento. Alguém sabe aqui qual foi? Eu pergunto por perguntar, viu, gente? Porque eu sei que o pessoal tem vergonha de falar. Que quando eu ficava na cadeira, eu também não havia quem me arrancasse uma palavra, sabe? Ele deixou um mandamento, gente, que não poderia ser esquecido nunca. Não pode. É muito forte o que Jesus disse naquela hora. Ele ainda não tinha passado. Ele disse: eu vou, mas eu vou deixar um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque se fizerdes isso, todos saberão que são os meus discípulos. Olha que forte, que frase forte que Jesus disse. Então, se eu estendo as mãos para aquele que está necessitando, se eu socorro aquele que está mais necessitado que eu, se eu sinto a dor daquele que está doente, se eu vou em busca de ajudar de alguma forma, eu estou amando o próximo como Jesus pediu. Imagina se a humanidade inteirinha fizesse isso, gente. Não existiria nenhum mal mais. Mas isso um dia vai acontecer. Isso vai por quê? Porque Jesus confiou em nós essa tarefa. E Jesus foi o maior incentivador do homem. Então esse momento do sermão do cenáculo foi muito importante para que o homem pudesse sair, arregaçar as mangas e trabalhar. Mas muitos ainda continuam naquele cenáculo, gente. Muitos de nós não saiu daquele cenáculo ainda. E aí vocês devem perguntar, mas o que tem tudo isso a ver com o tema? Para nós sentirmos, gente, que o momento em que nós estamos vivendo é um momento muito difícil hoje. Como foi aquele para os apóstolos? Sair sem a presença do Mestre, com os ensinamentos dele sim, mas sem a presença, e divulgar a sua doutrina, sendo perseguidos, né?
muitos foram mortos. Olha só a difícil missão. E hoje nós estamos vivendo um período bastante difícil também. Tão difícil quanto aqueles que os apóstolos passaram. E ainda com mais 2 agravantes, gente. Estamos no meio de uma pandemia. Difícil. E outro agravante, estamos numa transição planetária. Gente, o momento que nós estamos vivendo é muito importante. É um momento de ouvir a voz do Mestre quando ele pediu obediência, sinceridade, amor, naquele sermão lá. Hoje nós precisamos ter obediência. Vocês já repararam, gente, quantas pessoas estão ficando doentes por falta de obedecer às leis que estão fazendo nesse momento? Porque não faz porque não pode, porque não quer, ou porque não acredita. Nós estamos no meio de uma pandemia. E isso é muito importante. Eu decidi deixar um pedacinho aqui, gente. Aqui hoje não tem muitos jovens, né? Mas olha só, é preciso que os jovens também colaborem com esse momento difícil. É importante que nós saibamos que nós não estamos sozinhos. Jesus falou isso. Que nós não estaríamos sozinhos, nunca. Então, muitas vezes, o jovem acha que ele pode fazer o que for, que não importa. Ele não vai pegar doença mesmo, né? Às vezes pega, nem percebe, né? Só que é assim, gente. Adolescente e jovem já tem consciência das coisas. Já tem consciência. Adolescente e jovem trabalha, estuda, tem informação hoje como nunca os jovens tiveram antes. É ou não é, gente? Trabalham, estudam, dançam, namoram, faz filho até, né? Então dá para ter a consciência. Então todos nós que não prestamos atenção nesse momento que nós estamos vivendo, gente, e não está sendo fácil. Nós não podemos pensar que tudo já acabou, que a pandemia já foi embora, que eu não preciso ter respeito com a minha amiga aqui, que ela é jovem, né? Ou ela não precisa ter respeito comigo, que eu sou mais idade. Se a gente não tiver esse respeito, gente, nós vamos ter que responder por isso. Adolescente, jovem, adulto, idosos, qualquer mal que nós praticamos ao nosso próximo nesse período, nós vamos ter que responder. Só as crianças que não. As crianças não respondem por elas, né? Mas é exatamente por isso, pelas crianças não serem responsáveis pelos atos, é que nós ainda vemos um trabalho que tem que ser feito muito grande pelos pais, gente. A criança depende do pai. A criança depende dos pais para seguir na vida, para buscar algo de melhor, né? Para ser mais para frente, se transformar numa pessoa do bem. Se os pais não fazem isso agora, também vão responder por isso. Então é um momento muito difícil, mas é um momento que nós não podemos deixar de acreditar, nós não podemos deixar de ter esperança, de acordar cada dia e dizer: eu sei que hoje eu vou conseguir. Eu sei que eu não estou sozinha hoje, mas isso é a esperança que se renova a cada dia. Porque não teve ninguém ainda nesse planeta que incentivou e acreditou mais em nós do que Jesus. Por isso, ele é o dirigente maior do nosso planeta. Então, se nós
começarmos a mudar o foco, o pensamento, né? De negativo para positivo, nós vamos começar a mudar essa energia. Nós conseguimos fazer isso, gente. Vamos supor, quando você encontra alguém na rua, você diz, oi, tudo bem? A pessoa, tá bem. Tá mais ou menos, né? Vai como Deus quer, né? Não tá nada bem. O que ela forma? Uma energia negativa ao redor dela. Que pode afetar aquele outro se ele não estiver também vigilante. Olha só, então se nós começarmos a criticar muitas coisas, se nós não demos o real respeito, atenção para aqueles que estão trabalhando nesse planeta aqui, estão tentando fazer alguma coisa para melhorar a nossa vida, o que nós vamos fazer? Então, mesmo que as coisas não estejam bem, se nós falarmos, tá bem, tá tudo bem, vai melhorar mais. No mesmo momento, nós trocamos aquela energia negativa e passamos a respirar energias positivas. E é isso que o nosso planeta está precisando nesse momento, né, gente? Muita fé, muita esperança, muita ajuda para aquele que está mais frágil do que a gente, né? Acreditar sempre, né? E pedir a Deus que nos ampare. Porque Jesus, naquele sermão do cenáculo, ele fez a oração. A oração dele dizia, Pai, tu que esteve comigo e em mim todo esse tempo, ele quis dizer, não é só aquele tempo do planeta Terra, não. Outras vivências, esteja agora, Pai, com esses homens. Esses homens quem eram? Todos nós. Esteja neles como você esteve em mim. Então é essa certeza que nós temos que ter, gente. Nós não estamos sozinhos. Uma legião de espíritos bondosos, nobres de sentimentos, estão trabalhando junto conosco. Estamos recebendo as energias. Então nós precisamos colaborar, né? Senão nós vamos acabar sofrendo muito, né? Vamos ter que buscar depois lá pela dor. Não foi pelo amor, vai ter que ser pela dor. E vai ter que ser de qualquer jeito, né? Então é isso, gente. Se vocês quiserem buscar esse sermão do cenáculo, pega lá na Bíblia. Vocês vão encontrar mais como a última ceia ou a santa ceia. Está no finalzinho, que era o momento derradeiro de Jesus, né? Aqui no planeta Terra. Num corpo físico, né? Porque espiritualmente ele está, até hoje vai estar para todos sempre. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê muita força, muita coragem, disposição, alegria, né? Para continuar a nossa vida. Muito obrigada.